Muito boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da doutrina dos espíritos, que é o Espiritismo. E para os que não conhecem, o Espiritismo é ciência do espírito, filosofia do espírito e a religião dos espíritos. De modo que o Espiritismo é uma trilogia, conforme acabamos de esclarecer, com três aspectos: científico, filosófico e religioso. E tem como codificador Allan Kardec. E antes de iniciarmos os estudos de hoje do Espiritismo, no programa Encontro com o Espiritismo, apresentaremos a nova edição do jornal Espírita Allan Kardec. Eis aí a nova edição. E aqui, na última página, fazemos questão de apresentar Divaldo Pereira Franco, ao lado da atriz de um filme que já está sendo exibido nos cinemas. E Divaldo Pereira Franco aí ao lado do governador de São Paulo e de sua digníssima esposa, e mais abaixo Divaldo na Mansão do Caminho, que é em Salvador. E gostaríamos de lembrar que também tem a notícia, logo aí na frente, de que Divaldo Pereira Franco psicografou cerca de 300 obras, 300 livros, ditado pelos espíritos. E Chico Xavier, que estava aqui conosco, psicografou 465 obras ditadas pelos espíritos, espírito de cientistas, espíritos que foram aqui na Terra poetas, literatos, filósofos, cronistas e demais entidades que aqui na Terra foram celebridades no mundo da ciência, da filosofia e das religiões também. E nesse jornal, que já está à disposição no Facebook de Severino Barbosa, que é o apresentador do programa Encontro com o Espiritismo, que nós ora estamos exibindo, e apresentamos aqui que na manchete Jesus e os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor, e ao lado de Jesus, ladeando Jesus, os espíritos, como diz a Bíblia, de Moisés e seu colega Elias, dialogando com Jesus. E a Bíblia, em nenhum lugar, diz que foram os demônios, ou dois satanases. A Bíblia não diz. A Bíblia confirma que Jesus estava ladeado pelos profetas que viveram há séculos, os profetas Moisés e Elias, em uma perfeita sessão espírita no Monte Tabor, sessão espírita de materialização, porque os dois espíritos estavam materializados na frente de Jesus e dos três apóstolos. E voltamos a dizer, a Bíblia não condena a manifestação dos espíritos, porque Jesus também se comunicou com os espíritos que estão aí, os profetas. E o próprio Moisés
se comunicava com os espíritos que eram os protetores espirituais do povo de Israel. O jornal já está disponível. E tem uma frase aqui de Allan Kardec, que só para informação, vamos ler, pequena frase, em que ele diz: e se diz aos homens, quer dizer, às igrejas, às religiões, dizem aos homens, não chameis os espíritos, eles são os diabos. Essa providência, diz Kardec, é inútil, porquanto, mesmo que se proíba os homens de chamar os espíritos, não se impedirá que os espíritos venham aos homens tirar a lâmpada de debaixo do alqueire. Os espíritos se comunicam. E é uma confirmação bíblica. Não são os demônios, não são os satanases, são os espíritos que viveram aqui na Terra como homens. A manifestação dos espíritos é uma verdade registrada pela própria Bíblia. E hoje nós vamos conversar um pouco, meus queridos amigos e irmãos, sobre um tema que é a cura do endemoniado, que Jesus fez naquela época. E nós vemos que nos 4 evangelhos, há registros dos 4 evangelistas da presença de Jesus, doutrinando, evangelizando os espíritos doentes, sofredores, que geravam doenças fantasmas nas pessoas. E um dos casos é este daqui que nós vamos levar ao conhecimento do público. A cura do endemoniado. Quem curou foi Jesus, mas não só Jesus curava os endemoniados, quer dizer, os obsidiados. Os apóstolos também curavam, aplicavam passes, faziam orações em favor dos espíritos obsessores, dos espíritos doentes, e em nenhum lugar os apóstolos dizem que esses espíritos eram Satanás, e nem demônio, e nem o próprio Jesus, a menos que Jesus tenha esquecido, e os apóstolos também, e os evangelistas também, a menos que eles, no geral, tenham esquecido de dizer que aqueles eram os demônios, quando na realidade não eram demônios. E às vezes Jesus se referia aos demônios, mas porque usava uma palavra da época que era demônio. Mas não se referia ao demônio ensinado pelas religiões. Demônios quer dizer espírito sofredor, espírito assediador, espírito perturbado, que se ligavam às pessoas para prejudicar as pessoas, obsidiá-las, e criar na mente das pessoas doenças fantasmas, criar depressões, doenças nervosas, mas tudo vinha desses espíritos, que não eram demônios como as igrejas ensinam, eram espíritos que viveram aqui na Terra. E muitos deles revoltados perseguiam as criaturas. Mas vamos ao relato do Evangelho, que é um fato. E Jesus não se esqueceu de curar os doentes da alma pela obsessão. Ora, conta-nos, diz aqui uma pequena crônica, muito pequena, conta-nos o evangelista Lucas, no capítulo 4 e 31. Conta ele que Jesus, ao descer da sua terra natal, que era Nazaré, para Cafarnaum, pequena cidade da Galiléia, foi informado que na localidade residia um endemoniado, ou seja, um homem possesso de um espírito ou de vários espíritos obsessores. E que, segundo os comentários, os espíritos inimigos, ora o lançavam no fogo e ora o lançavam na água. Um típico
adiantamos, um típico caso de epilepsia gerada pela obsessão dos espíritos. Jesus, então, atendendo o convite de amigos interessados pela causa, dirigiu-se à sinagoga, onde se achava um endemoniado de Cafarnaum. Ao notar a presença de Jesus, os espíritos obsessores, através do homem possesso, que era um obsidiado, e além de mais era um médium perturbado, desequilibrado, conforme diz aqui o autor da crônica, que era médium de grave processo de desequilíbrio mental. Bradou então o espírito alto e em boa tonalidade de voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Imediatamente Jesus o repreendeu: Cala-te e sai deste homem. Ora, vemos aí, só nessa primeira parte do Evangelho, que o espírito possessor, o espírito obsessor, conhecia Jesus. Claro que conhecia, porque era uma criatura viva fora do corpo, fora da matéria, mas existia e reconhecia Jesus com o seu poder espiritual. E continua o cronista. Diz o evangelista que o demônio, entre aspas, após ter lançado o homem obsidiado ao chão, diante de todos, retirou-se sem lhe fazer outro mal. Vamos analisar a questão pela ótica da doutrina espírita. Ora, diz o autor da crônica, estamos diante de mais um caso de obsessão. O homem obsidiado não era perseguido pelo demônio ou pelo Satanás. Estas entidades das trevas, conforme pinta a tradição religiosa, não existem. Existem sim as almas perversas dos homens que viveram aqui no mundo e que, encharcados de rancor, envenenados pelo ódio, vingam-se no mundo espiritual, vingam-se das suas vítimas que ficaram aqui na terra, envolvendo-as nas mais tenebrosas tramas obsessivas. Este caso que Jesus curava era um deles. E então o obsidiado de Cafarnaum era portador do mal conhecido atualmente aqui no mundo por epilepsia, ou seja, doença nervosa com manifestações ocasionais, súbitas e rápidas. Entre essas manifestações, as convulsões, e entre as quais se destacam convulsões e distúrbio da consciência. Segundo o autor coloca aqui, o pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, cujo autor é Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Esse é o caso. E então o autor da crônica continua no seu comentário. O endemoniado, ou seja, o obsidiado, nome pelo qual ficou conhecido através das tradições evangélicas, era apenas assediado por muitos espíritos. Quer dizer, era um caso de condomínio espiritual, semelhante ao que nós já comentamos em programas anteriores de Emily Rose, uma jovem possessa lá nos Estados Unidos, um fato real, que passaram para filmes, novelas e muitos livros. Era um caso semelhante, esse que Jesus curou naquela época. E continua o autor. Com certeza, o epiléptico, por obsessão, em existências passadas, cometeu faltas muito graves, crimes muito graves, prejudicando física, moral ou talvez financeiramente aqueles que conviveram com ele e que no presente, à época de Jesus, constituíam-se inimigos desencarnados deles. Então aqueles espíritos provocavam uma obsessão, uma possessão unicamente por vingança, porque aqui na Terra, quando convivia com o atual obsidiado, esses espíritos foram prejudicados, passaram para o mundo espiritual e depois vieram perseguir o obsidiado.
E ele diz mais, provavelmente o obsidiado de Cafarnaum, além da epilepsia, sofria de outros males provocados pelos espíritos obsessores. Tratava-se, pois, de mais um caso de prova e de expiação, cujo resgate total ocorrera na ocasião em que Jesus, investido de toda a sua autoridade espiritual, reconhecendo, porém, que o homem perturbado, epiléptico, não tinha mais débito a pagar, fez a cura, autorizando o afastamento dos espíritos obsessores, dos invisíveis. A influência dos espíritos sobre os homens é constante e sempre existiu. Não é invenção da doutrina espírita. As obsessões, ou seja, as influências dos maus espíritos, não é invenção de Allan Kardec, não é invenção dos espíritos, é um fato real. Não é invenção do espiritismo, não é invenção de Kardec, mas sempre existiu. As doenças fantasmas são, sem a menor dúvida, diz aqui no encerramento o cronista, as doenças fantasmas são, sem a menor dúvida, produto do assédio constante, permanente, de espíritos obsessores, cujas curas só podem ser obtidas através da medicina do espiritismo, porque o espiritismo é uma medicina. É a medicina do espiritismo associada à medicina do evangelho. Nunca, porém, através dos recursos da medicina material. Porque a medicina material, a missão delas, dos médicos de uma forma geral, é a cura do corpo material, mas não cura doenças da alma. A medicina dos homens, os médicos materiais, eles não curam as doenças de obsessões, as possessões, as subjugações e nem doenças mentais que são geradas por esses espíritos inimigos. Porque a medicina dos homens aqui na Terra, ela não tem essa especialidade. Mas no futuro da humanidade, e não está distante, os médicos curarão muito mais criaturas se forem buscar os recursos da medicina do espiritismo associada à medicina do evangelho. Muitos médicos vão curar muitos obsidiados, porque a maioria dos loucos que estão internados nos manicômios não são loucos. Eles são apenas assediados pelos espíritos, obsidiados pelas criaturas invisíveis que ainda estão distantes da prática do bem. Espírito cheio de ódio, de rancor, de animosidade, que quando se juntam às suas vítimas, geram distúrbios mentais, desequilibra a mente das criaturas. Então esse é o tipo de caso de obsessão. E Jesus, conforme registra o Evangelho, curou muitos obsidiados, muitos possessos, muitos subjugados. Com quê? Com a medicina dos fluidos. Porque essa medicina que o Espiritismo usa, a medicina dos fluidos, através de passes magnéticos aplicados nas casas espíritas, nas reuniões do Espiritismo de uma forma geral. Então, meus amigos, nossos companheiros, interessados no Espiritismo, mais uma vez nós apresentamos Encontro com o Espiritismo, encerramos e voltaremos a uma nova edição do nosso programa com todo prazer, com toda satisfação. E o tema de hoje foi a cura do endemoniado, lá no Evangelho. Muita paz para todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.